Quando tinha apenas 7 anos, Júlia corria livre por um campo ensolarado, rindo sem medo do amanhã. Seus cabelos castanhos longos balançavam com o vento e seu vestido simples refletia a pureza de uma infância feliz. Foi ali que ela conheceu Gabriel, um menino um pouco mais velho, curioso, alegre e sempre disposto a protegê-la. Eles não sabiam explicar, mas havia algo especial naquela amizade. Era leve, era sincera, era daquelas que ficam guardadas no coração, mesmo quando o tempo insiste em separar caminhos. Os anos passaram, a infância ficou para trás e a vida seguiu. Já adulta, Júlia, agora com 33 anos, Júlia era gordinha, tinha um rosto lindo, olhos doces e um sorriso encantador, mas sempre sentiu que era julgada pela aparência. Tinha tudo o que muitos chamariam de sucesso. Cresceu cercada de conforto, luxo e oportunidades, mas por dentro carregava um vazio silencioso. A solidão fazia eco em quartos grandes demais e em festas cheias de pessoas que não a conheciam de verdade. Ela se olhava no espelho e, mesmo vestida com elegância, sentia-se pequena, insegura, carente de algo que não sabia nomear. Foi nesse momento que Pedro entrou em sua vida, filho de uma família humilde, estudante universitário, ambicioso e sedutor. Pedro era alto, bonito e encantador, seguro de si, inteligente, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Ele fazia Júlia se sentir vista, pelo menos no começo. O romance avançou rápido demais, embalado por promessas, sorrisos e ilusões bem construídas. Júlia acreditou. Ela sempre acreditava. O casamento veio como um conto de fadas. Vestido branco, convidados sorrindo, fotos perfeitas. Mas por trás das aparências, Pedro já mostrava sinais de controle e frieza. O amor foi se transformando em cobrança, o carinho em distância. E Júlia começou a desaparecer dentro da própria relação. Havia também Maria, sempre presente e sempre observando. Com sorrisos falsos e intenções escondidas, Maria fingia a amizade, mas alimentava inveja e desejo, e Pedro jamais foi inocente. Mas Júlia não imaginava que Maria e Pedro tinham um caso. Eles planejavam tudo: transferir os bens, roubar a fortuna e então descartar Júlia como se ela fosse nada. Eles queriam Júlia destruída logo. Um dia, Júlia se queimou fazendo o jantar. A dor era forte. Ela pediu que Pedro a levasse ao hospital. Ele foi, mesmo sem vontade. No caminho, o celular tocou. Era Maria dizendo que estava passando mal. Pedro parou o carro, olhou para Júlia e mandou ela descer. Ele a largou sozinha no meio da rua, machucada, confusa e chorando. Júlia gritou: "Pedro, você vai me abandonar assim?" Mas ele foi embora, e naquele momento, algo dentro dela morreu. Chorando na rua, Júlia foi encontrada por Gabriel, o mesmo menino que ela salvou. Agora um homem lindo, bem-sucedido e educado, que a levou ao hospital. Mas ao entrar, Júlia assistiu enquanto Pedro carregava Maria nos braços, como se ela fosse a verdadeira vítima, e perdeu a compostura. "Você me deixou sozinha para socorrer ela?" Pedro respondeu friamente. "Para de show, Júlia. Maria precisava de mim." Ali, algo dentro de Júlia se quebrou de vez, e ela decidiu. Assim que melhorasse, pediria o divórcio. Gabriel sempre se lembrou de Júlia, mas seus caminhos haviam sido diferentes. Ele precisou ir estudar fora e assumir os negócios de sua família. E quando retornou, Júlia já estava casada. E mesmo de longe, sempre a observou, sem ter como interferir em suas decisões, sempre desconfiado das verdadeiras intenções de Pedro. Enquanto o tempo passava, Pedro e Maria estavam armando para roubar a empresa da família de Júlia. Dias depois, ele convidou Júlia para um café. Eles riram, relembraram a infância e uma chama antiga se acendeu. Mas Maria o seguiu.
e tirou fotos. Era a armadilha perfeita. Maria observava tudo de longe. O abraço entre Júlia e Gabriel, o sorriso tímido, o brilho nos olhos. Ela não viu amor. Ela viu uma chance. Uma oportunidade perfeita para destruir Júlia de vez. Naquela mesma noite, Maria enviou as fotos para Pedro e escreveu apenas uma frase: "Agora você tem o que precisa." Pedro olhou para as imagens e um sorriso frio surgiu em seu rosto. Ele sabia exatamente o que fazer. Pedro já estava pronto para se livrar de Júlia, mas queria mais do que o divórcio. Ele queria tudo. Cada centavo, cada contrato, cada bem, cada pedaço do império que Júlia herdou da família. E Maria, ela queria ocupar o lugar de Júlia. Queria vestir suas roupas, dormir em sua cama, viver sua vida. Os dois não queriam apenas roubar dinheiro, queriam roubar a existência dela. E então, Pedro marcou um jantar. Disse que seria uma noite especial. Júlia acreditou, porque ainda existia uma parte dela que queria acreditar. A casa estava cheia. Amigos, empresários, pessoas importantes. Uma reunião elegante. Júlia entrou devagar, vestida com simplicidade, tentando manter a dignidade. Pedro levantou a taça e sorriu. Hoje, precisamos esclarecer algumas coisas. O silêncio caiu. Júlia sentiu o coração apertar. Pedro caminhou até o centro da sala e então jogou as fotos sobre a mesa. As imagens dela com Gabriel. O choque foi imediato. As pessoas começaram a murmurar. Júlia congelou. Pedro, o que é isso? Ele respondeu alto para todos ouvirem. Isso é traição. Júlia arregalou os olhos. Não, Gabriel é meu amigo. Ele me ajudou. Pedro riu com desprezo. Claro, amigo. Maria estava ao lado dele, com um sorriso disfarçado. Júlia sentiu o rosto queimar. Era uma armadilha, e ela estava no centro dela. Pedro então puxou um envelope, colocou sobre a mesa e disse friamente: "Aqui está o divórcio." Júlia engoliu em seco. "Você já planejou isso?" Pedro se inclinou e sussurrou: "Eu planejei desde o começo." A sala inteira ficou em silêncio. Júlia tremia. "Pedro, eu te amei." Ele apenas respondeu: "Amor não paga contas, Júlia." Então empurrou uma caneta na direção dela. "Assine. Passe tudo para mim." Júlia olhou ao redor, todos observando, todos julgando. Ela queria gritar, queria desaparecer, mas estava encurralada. Com lágrimas nos olhos, ela assinou. E naquele momento, perdeu tudo. Júlia achou que aquilo já era o fundo do poço. Mas o pior ainda estava por vir. Maria se aproximou devagar e segurou o braço de Pedro. Júlia olhou confusa. "Maria?" Pedro sorriu. E então, Maria beijou Pedro. Na frente de todos, na frente dela. O mundo parou. O coração de Júlia se partiu em 1000 pedaços. A mulher que ela chamava de irmã era sua inimiga. Júlia deu um passo para trás. A voz falhou. "Vocês?" Pedro respondeu com frieza. "Sempre fomos nós dois. Você só estava no caminho." Naquela noite, Júlia saiu da mansão sem nada. Sem dinheiro, sem cartões, sem carro, sem marido, sem amiga. A chuva caía forte. As ruas estavam vazias. E ela, a herdeira milionária, agora era apenas uma mulher destruída. Ela caminhou sem rumo, até cair na calçada.
abraçou os joelhos e chorou. Chorou como uma criança, porque pela primeira vez ela não sabia o que seria do amanhã. Foi então que alguém apareceu. Um guarda-chuva, uma mão estendida. Júlia levantou os olhos e viu Gabriel. Ele se ajoelhou ao lado dela. Júlia, eu procurei você. Ela tentou falar, mas só conseguiu chorar. Gabriel segurou sua mão com cuidado. Você não tá sozinha. Júlia balançou a cabeça. Eu perdi tudo. Gabriel respondeu firme. Não, você ainda tem você. Ela riu em desespero. Eu sou gorda, feia, fracassada e agora pobre. Gabriel olhou nos olhos dela e disse: Você é a mulher mais forte que eu conheço, e eu nunca esqueci o que você fez por mim. Gabriel respirou fundo e finalmente revelou: Eu te amei desde crianças. Júlia congelou. Gabriel? Ele continuou: Eu cresci com isso no coração, e agora eu não vou deixar ninguém te destruir. Júlia sussurrou: Mas eu não tenho mais nada. Gabriel sorriu de leve. Então recomece comigo. Ela hesitou, e ele completou: E só para você saber, eu sou herdeiro da maior empresa do país. Você está segura. Júlia não acreditou, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente: esperança. Gabriel levou Júlia para um lugar simples e acolhedor. Ela dormiu em paz, mesmo com o coração em ruínas. Nos dias seguintes, ele a ajudou a se levantar, não apenas fisicamente, mas por dentro. E Júlia entendeu algo importante. Ela havia sido quebrada, mas ainda estava viva. E enquanto há vida, existe chance. Ela olhou para o espelho e pela primeira vez, não viu uma mulher derrotada. Viu alguém que estava prestes a renascer. Os primeiros dias foram difíceis. Júlia acordava no meio da noite, com o peito apertado, a lembrança do beijo de Maria e Pedro, a humilhação, o olhar das pessoas, tudo voltava como um pesadelo. Ela se sentia quebrada, mas Gabriel estava ali, sempre, sem pressionar, sem cobrar, apenas presente. E foi numa manhã silenciosa que Júlia disse: Eu não quero mais ser fraca. Gabriel respondeu: Então levante. E ela levantou. Júlia entrou numa academia pela primeira vez. No começo se sentia deslocada, insegura, mas ela respirou fundo e continuou. Dia após dia, o corpo começou a mudar. Mas mais do que isso, a mente mudou. Ela passou a estudar, aprender, ler sobre negócios, sobre contratos, sobre gestão. Ela percebeu que Pedro não era inteligente, ele só se aproveitou dela. E agora, ela nunca mais seria usada. Cada gota de suor era uma promessa: eu vou voltar. Meses se passaram. Júlia já não chorava todos os dias. Ela já não se escondia. Ela caminhava com postura, com força, com vida. E Gabriel via isso, com orgulho silencioso. Certo dia, ele disse: Você está renascendo. Júlia respondeu: Não, eu estou despertando. Porque eu nunca fui fraca. Eu só estava cercada de pessoas erradas. Gabriel abriu portas para ela. Não por pena, mas porque Júlia era inteligente. Ela começou a trabalhar ao lado dele. Participou de reuniões, ouviu estratégias, observou o mercado. E em pouco tempo, Júlia se destacou. Ela tinha algo que ninguém ensinava: visão, coragem e uma dor que virou combustível. Ela já não era a herdeira mimada. Ela era uma mulher construída no fogo. 1 ano foi tudo o que ela precisou. Quando Júlia apareceu novamente em público, ninguém reconheceu.
Ela estava mais magra, mais elegante, mais firme, mas o maior brilho estava no olhar. Ela não buscava aprovação. Ela não implorava amor. Ela sabia o próprio valor. E então, ela tomou uma decisão. Eu vou criar minha própria empresa. Gabriel sorriu. Eu sabia. Júlia começou do zero. Pequena equipe, poucos recursos, mas uma vontade gigantesca. Ela trabalhou noites inteiras, dormiu pouco, cresceu rápido. Porque quando alguém perde tudo, ou desiste, ou se torna imparável. E Júlia se tornou imparável. Em menos de 2 anos, sua empresa estava competindo com gigantes. E então, ela ouviu algo que esperou por muito tempo. Pedro está em crise. Pedro achou que tinha vencido. Com a fortuna roubada, ele gastou sem limites. Maria vivia como rainha. Compras, viagens, luxo. Mas eles não tinham competência, só ambição. Contratos começaram a cair, parceiros abandonaram, funcionários desconfiaram. E o pior, Maria gastava mais do que Pedro podia sustentar. Pedro começou a perder o controle, até que um dia o contador entrou na sala e disse: "Senhor, estamos falindo." Pedro gritou: "Isso é impossível." Mas era real. Ele roubou tudo e mesmo assim estava perdendo, porque dinheiro sem caráter vira poeira. Desesperado, Pedro ouviu falar de um contrato bilionário, uma parceria com uma nova empresa, uma CEO misteriosa que estava dominando o mercado. Esse contrato era sua última chance. Pedro respirou aliviado. Eu vou conseguir. Maria sorriu. Claro que vai. Eles se arrumaram. Foram até o prédio empresarial. Pedro ajeitou o terno, confiante, como sempre. Ele não fazia ideia que estava prestes a encontrar o passado. Desesperado, Pedro ouviu falar de um contrato bilionário, uma parceria com uma nova empresa, uma CEO misteriosa que estava dominando o mercado. Esse contrato era a sua última chance. Pedro respirou aliviado. Eu vou conseguir. Maria sorriu. Claro que vai. Eles se arrumaram. Foram até o prédio empresarial. Pedro ajeitou o terno, confiante, como sempre. Ele não fazia ideia que estava prestes a encontrar o passado. Pedro tentou disfarçar. Olhou para ela de cima a baixo e soltou um sorriso venenoso. Uau! A pobreza te fez emagrecer, hein? Júlia o encarou, sem raiva, sem lágrimas, apenas calma, e respondeu: E a ganância te fez cair. Pedro engoliu seco. Maria apertou o braço dele. Júlia caminhou devagar, como quem pisa num palco, e disse: Vamos para a reunião. A sala de reuniões era enorme. Vidros altos, mesa longa, executivos em silêncio. Pedro tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam. Maria mal conseguia respirar. Júlia entrou com calma. Sentou-se na ponta da mesa. O secretário ajeitou os papéis e anunciou em voz alta: Senhores, com vocês, a CEO da empresa responsável por este contrato, Júlia Andrade. O silêncio foi absoluto. Pedro sentiu o chão sumir. Maria ficou pálida como papel. Pedro gaguejou. Você? Júlia apenas sorriu. Sim, Pedro. Eu. A mulher que você destruiu está de volta. A sala de reuniões era enorme. Vidros altos, mesa longa, executivos em silêncio. Pedro tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam. Maria mal conseguia respirar. Júlia entrou com calma. Sentou-se na ponta da mesa. O secretário ajeitou os papéis e anunciou em voz alta: Senhores, com vocês a CEO da empresa responsável por este contrato,
Júlia Andrade. O silêncio foi absoluto. Pedro sentiu o chão sumir. Maria ficou pálida como papel. Pedro gaguejou. Você? Júlia apenas sorriu. Sim, Pedro. Eu. A mulher que você destruiu está de volta. Maria se levantou, tentou sorrir, fingir inocência. Júlia, querida, vamos conversar como adultas? Júlia virou o rosto lentamente e respondeu: Você foi minha amiga, minha irmã, e me apunhalou pelas costas. Maria perdeu o sorriso. Eu fiz o que precisava. Você tinha tudo. Eu só peguei o que você não merecia. Júlia se levantou, a sala inteira parou e ela disse: Eu merecia respeito e vocês me deram trauma. Mas hoje eu devolvo justiça. Pedro respirou fundo. Júlia, esse contrato é minha última chance. Se eu perder, eu perco tudo. Júlia caminhou até a janela, olhou a cidade lá embaixo e disse calmamente: Você já perdeu tudo, Pedro. Você só ainda não aceitou. Ela voltou para a mesa, pegou a pasta do contrato e fechou com firmeza. Negado. Pedro arregalou os olhos. Não, você não pode. Júlia respondeu: Posso, porque agora... Pedro caiu. Literalmente caiu de joelhos, na frente de todos. O homem arrogante, o homem que se achava dono do mundo, agora implorava: Júlia, por favor, eu faço qualquer coisa. Me perdoa. Eu te amo. Júlia o observou por alguns segundos e então disse: Amor? Você nem sabe o que é isso. O que você sentia era interesse. Eu não era sua esposa. Eu era seu banco. Pedro chorou. Maria gritou: Levanta, Pedro, para com isso! Mas já era tarde. A máscara havia caído. Quem decide sou eu. Júlia olhou para o secretário e disse apenas: Pode chamar. A porta se abriu. 2 policiais entraram. Pedro congelou. Maria deu um passo para trás. O policial falou: Pedro Silva e Maria Fernandes, vocês estão sendo investigados por fraude, desvio de patrimônio e falsificação de documentos. Maria gritou: Isso é mentira! Pedro tremia. Júlia, o que você fez? Júlia respondeu: Eu não fiz nada. Vocês fizeram sozinhos. Eu só parei de ficar em silêncio. Maria correu. Tentou escapar pela porta, mas foi segurada. Ela gritou desesperada: Júlia, você não pode fazer isso comigo! Júlia olhou firme. Você fez pior comigo. E sorriu pela primeira vez. Não por maldade, mas por libertação. Maria e Pedro foram algemados e levados embora. O som das algemas ecoou como um fim. A sala ficou vazia. Júlia permaneceu parada, respirando. Não havia mais raiva, não havia mais dor, só um silêncio. De alguém que finalmente fechou uma ferida antiga. Gabriel apareceu na porta. Olhou para ela com ternura. Você conseguiu! Júlia respondeu emocionada. Não, eu sobrevivi. Meses depois, Júlia e Gabriel estavam juntos. Não por carência, mas por amor real. Eles se casaram em uma cerimônia simples, sem luxo, sem máscaras. Apenas verdade. E algum tempo depois, Júlia segurou um bebê nos braços. O filho deles. E naquele momento, ela entendeu. A vida não termina quando alguém te destrói. Ela recomeça quando você decide se reconstruir.
Júlia aprendeu que não existe dor eterna. Existe superação. Ela descobriu que o amor verdadeiro não machuca, ele cura. E que às vezes você precisa perder tudo para finalmente encontrar a si mesma. Porque nenhuma traição é capaz de apagar a luz de quem nasceu para brilhar. Se inscreva e curta Contos de Yara.